Você está pesquisando sobre radiadores e não está encontrando muita informação, uma informação que te ajude a escolher os radiadores para comprar para o teu sistema de water cooler custom? Então vamos comigo que o vídeo hoje é longo, mas no final do vídeo você vai entender perfeitamente como fazer essa escolha. Fala galera, Vitor Overclocker na área, canal Zona Ultra. Aqui eu conto para vocês um pouco da minha saga como overclocker e tento compartilhar e dividir com vocês um pouquinho do que eu sei sobre o sistema de water cooler custom também. Bastante feliz hoje, acordei às 5 da manhã, consegui bater o recorde sul-americano no Cinebench R23, 51.217 pontos, isso no 9950X3D. Ou seja, já posso me despedir do 9950X3D, porque hoje vem para o meu sistema o 9950X3D2. Mas esse não é o assunto de hoje são radiadores. Bom, radiadores são uma coisa que eu já pesquisei muito, que eu já fui muito a fundo, então eu me sinto bastante confortável para falar para vocês. Aqui no meu sistema de water cooling, eu tenho 9 radiadores. São 4 radiadores de 420 mm, 2 de 60 mm de espessura, 2 de 45 mm. São 4 radiadores de 360, 60 mm de espessura, e mais um radiador de 480, 60 mm de espessura. Eles têm diferentes FPIs, têm diferentes aletas, eles têm várias particularidades, e aí eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi quando eu estava montando o meu sistema e por que eu acabei montando ele dessa maneira. No final do vídeo, eu espero que fique claro para vocês. E eu tenho um potencial de resfriamento absurdo aqui. Esse meu sistema aqui, ele equivale a mais do que 20 IOs, 20 water coolers selados. Water coolers selados, né? Fica melhor. Então, é muito eficiente, é uma capacidade de dissipação absurda de calor que eu tenho aqui. Vamos entender um pouquinho, então, como que funcionam os radiadores. Para eu não me perder, porque o assunto é muito extenso e eu já pesquisei muito sobre isso, eu fiz uma rebuscada de tudo o que eu li, eu tentei compilar a melhor parte desse material de uma maneira ok, e criei alguns tópicos aqui que eu vou buscando durante o decorrer do vídeo para a gente ir tratando e eu ter certeza que não esqueci de nenhum ponto, beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. O que é radiador? Radiador no sistema de water cooler custom é a peça responsável por tirar o calor do líquido e transferir para o ar. No funcionamento do sistema, o que nós temos? A CPU ou a GPU esquenta, o líquido passa pelo bloco, ele retira o calor desse CPU, desse GPU, o líquido continua indo, ele vai até o radiador. Dentro do radiador, esse líquido passa por canais muito pequenos, muito finos, a gente chama de microcanais. E esses microcanais, nós temos uma ligação de aletas, de estruturas metálicas, que são aquelas ranhuras, aquelas pecinhas de metal bem finas que vocês veem nos radiadores. Essas pecinhas ficam em contato com o ar e estão em contato com esses microcanais, que são de metal. Então, o líquido transfere calor para o metal, essas aletas captam esse calor do metal e por elas terem passagem constante com o ar, esse ar retira esse calor das aletas de metal. Então, na verdade, o que o radiador faz é só isso, ele faz uma transferência de calor do líquido para o ar. Então, o radiador, ele não cria frio, ele simplesmente transfere o calor do líquido para o ar. E quanto melhor for essa transferência, mais eficiente é o teu sistema de resfriamento. E aí, como eu falei das aletas, essas aletas, a quantidade de aletas que a gente tem em contato com esses microcanais é medida por algo que nós chamamos de FPI. FPI nada mais é do que fins per inch, ou seja, a quantidade de aletas que eu tenho por polegada. Quanto maior o FPI, maior a quantidade de aletas eu vou ter por polegada, então, em teoria, mais transferência de calor dos microcanais para as aletas eu vou ter.
Ao mesmo tempo, eu vou deixar o meu sistema mais restritivo para a passagem do ar. Quanto menor o FPI, quanto menos aletas eu tiver por polegada, menos transferência eu vou ter dos microcanais para as aletas, mas ao mesmo tempo eu vou conseguir uma melhor transferência porque o ar vai passar com mais facilidade. Sendo assim, eu não posso dizer simplesmente que mais FPI é melhor, porque isso aí depende das fãs que eu tenho para transportar o ar por esses radiadores. Aqui eu coloco uma tabela para vocês que eu mostro mais ou menos. Então, a gente tem radiadores que tem o FPI de 8 a 13, tá? Normalmente eles são mais abertos, tem menos restrição de ar. Se não me falha a memória, o MORA 600, ele tem um FPI bem baixo, algo perto de 8 a 10, eu não lembro direito. Ou seja, ele tem muito menos restrição de ar, ao mesmo tempo ele tem uma quantidade de microcanais absurdas, né? Por isso que ele é uma ferramenta de resfriamento tão eficiente assim. Mas ele tem baixa restrição, por isso que ele consegue trabalhar silencioso. 14 a 18 FPI é um bom equilíbrio para você buscar entre área e restrição, e também é onde a maioria dos radiadores vendidos se encontram. Acima de 20 a 24 FPI já começam a ser radiadores mais caros, porque eles são mais densos, eles têm mais área de resfriamento, né, porque eles têm mais aletas, mas ao mesmo tempo eles começam a exigir fãs um pouco melhores, que tenham mais pressão estática para conseguir fazer a passagem do ar ali. E 25 FPI ou mais são radiadores muito densos, eles são bem mais caros, são mais difíceis de achar, e eles exigem uma fã também, uma ventoinha muito mais forte. Então, se a gente está falando da transportagem ou da passagem do ar através desse radiador, é importante a gente entender também que a espessura do radiador também influencia nisso. As espessuras mais comuns que nós temos em radiadores é de 30 mm, 45 mm e 60 mm. 30 mm são o que nós chamamos de slim. A maioria dos radiadores hoje são os slim, né? São os 30 mm. Então o que a gente tem ali? A gente tem menos área de dissipação, menos área de troca de calor do líquido com o ar. Por ele ser mais fino, ele é mais fácil de instalar em qualquer gabinete. É por isso que a grande maioria dos AIOs, dos water coolers selados, vem com esses radiadorzinhos slim. Ele é mais fino, ele é mais fácil de instalar, ele permite uma passagem de ar melhor, justamente por ser mais fino. Normalmente ele não tem um FPI muito alto, então ele não exige também fãs muito fortes. É óbvio que isso também reduz a quantidade de resfriamento ou de watts que ele consegue tirar do líquido para resfriar. Os radiadores de 45 mm já são radiadores que eu entendo como um bom meio termo. Eles seriam o ponto doce, né, o sweet spot que a gente diz. Eles já têm uma área de dissipação maior, eles não exigem ainda fãs muito mais fortes ou push and pull, e eles conseguem fazer uma troca bastante eficiente de calor do líquido com o ar. E aí a gente tem os radiadores de 60 mm, que é óbvio, eles têm a maior capacidade de troca de calor do líquido com o ar. Ao mesmo tempo, eles ocupam bastante espaço, eles são bem densos. Aqui a gente pode ver, eu tenho um radiador aqui de 60 mm. Não é todo gabinete que comporta essa espessura aqui de radiador. Então ele ocupa muito mais espaço e, além disso, ele exige fãs muito melhores para fazer com que o ar se movimente dentro dele. Ah, mas e se eu conseguir colocar um radiador de 60, mas eu não tenho fãs eficientes? Acontece que você vai estar subutilizando o seu radiador. Ele vai estar com a parte da frente, onde está perto das fãs, com uma capacidade de dissipação ok de calor. Aqui o ar já perde força e ele não consegue dissipar essa parte de trás. Então, a fã ser mais forte, ter uma pressão estática maior, é extremamente necessária para esse tipo de radiador, ou o push and pull, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, vejam só, né? Aqui eu acabei de dar um exemplo para vocês sobre área de radiador. E aí já entra o primeiro ponto que eu acho que é interessante vocês pescarem no que eu falei aqui. Normalmente,
a área externa, a área de contato da fã que está recebendo o primeiro ar, a área mesmo aberta desse radiador, ela acaba sendo mais importante do que a espessura do meu radiador. Por quê? Porque se eu tenho um radiador maior, com esse 420 milímetros, por exemplo, eu estou colocando diretamente mais área em contato com mais ar fresco. Então, mais área vale mais do que espessura. Resumindo para vocês, às vezes é melhor, se eu tiver espaço dentro do meu gabinete ou utilizar ele em uma bancada externa, eu trocar um radiador de 360 por um de 420, do que pegar um de 360 que eu tenho de 30 milímetros e simplesmente aumentar ele para 45 milímetros. Se eu consigo aumentar a área do meu radiador, eu estou melhorando e muito a área de contato que eu tenho do metal com o ar que tira o calor do líquido. Então, para entender até esse ponto aqui de maneira simples, né? Primeiro a gente vem com área frontal, depois eu venho com espessura do radiador e depois eu venho com a possibilidade de pôr o push and pull. Eu acho que dentro dessa ordem aí fica bem legal para a gente entender a prioridade do que eu buscar para o meu sistema. Se você tem espaço para colocar um radiador maior, de mais área frontal, vai ser melhor do que você colocar um radiador mais espesso. E se você tem espaço para colocar um maior e mais espesso, aí você está no melhor dos mundos, obviamente. Então, a gente está conseguindo ganhar um entendimento de como funciona isso. Vamos dar uma olhadinha mais nas aletas, porque elas têm uma função bem importante ali. Porque a água, ela não troca calor diretamente com o ar. Na verdade, a água, o líquido, né, o fluido, ele troca calor com os microcanais, onde ela está passando dentro do radiador, e esses microcanais trocam o calor com as aletas. E as aletas, sim, que trocam calor com o ar. Então o líquido passa, aquece o microcanal, o microcanal aquece a aleta e a aleta é resfriada através da passagem do ar. Então, se eu usar esse raciocínio, eu vou entender que quanto maior a quantidade de aletas, mais área de troca térmica eu vou ter dentro do meu radiador. Às vezes eu posso ter um radiador que tem 8 FPI e um radiador que tem 16 FPI. Se a gente for parar para olhar simplesmente os números, a gente vai entender que o 16 FPI ele tem 2 vezes mais capacidade de troca térmica do que o de 8 FPI. Só que ele vai precisar de fãs melhores, porque eu estou aumentando a quantidade de FPI, eu estou aumentando também a restrição desse ar para passar dentro do meu radiador. Então as aletas são um equilíbrio de área de troca térmica, resistência do ar, turbulência do ar, necessidade de pressão estática da fã e também um outro assunto que incomoda bastante, que é o acúmulo de poeira. Porque se eu tenho radiadores que eles têm um FPI menor, ou seja, ele tem mais espaço para passar ar dentro deles, significa que o acúmulo de poeira que eu vou ter ali dentro é menor. Ao passo de que radiadores com FPI muito alto, por exemplo, lá na casa dos 30, como os Coulance, por exemplo, o acúmulo de poeira que eu vou ter dentro ali é muito grande. E aí vai se acumulando poeira, o meu ar não consegue passar ali por dentro e, obviamente, meu radiador vai perdendo a capacidade de troca térmica. Além disso, essas aletas, dependendo do fabricante, eles podem também ter ou ondulações ou micro-ranhuras, que são todas formas que os fabricantes encontram para que haja uma melhor troca de calor do ar que circula por dentro do radiador com o líquido. Então, eu acho que o importante aqui é o seguinte: área só vira desempenho quando eu tenho ar passando por dentro dela. Explicado isso sobre as aletas, a gente pode falar um pouco sobre os materiais de construção dos radiadores. Então, os radiadores, na sua grande maioria, a gente sempre vai ler que eles vão ser ou de cobre ou de alumínio. Então, se o alumínio for externo, até tudo bem, não tem maiores problemas. O problema é o alumínio interno. Porque se eu tenho alumínio em contato, o líquido passando, né, no alumínio, e eu tenho outra peça de cobre também no meu sistema, eu vou ter corrosão galvânica
acontecendo nesse alumínio, a não ser que vocês usem o fluido do Zwin, né, que é o único fluido que eu conheço que não ocorre essa troca. Inclusive, ele fez esse teste já num outro momento, em um outro vídeo, eu vou mostrar e provar isso para vocês. Mas o fato é que os materiais principais de construção desses radiadores, eu vou tirar de fora o alumínio da parte interna, porque eu espero que vocês não vão para um radiador de alumínio, a não ser que vocês utilizem o fluido do Zwin, e mesmo se utilizarem o cobre, ele é melhor nessa troca térmica do que o alumínio. É o cobre, o latão e o níquel. Então, a parte de fora do radiador normalmente é feita de alumínio, né? É o material mais barato que a gente tem e também é um pouco mais leve, porque o radiador é um negócio pesado. E a parte interna dele é de principalmente cobre e latão, tá? Os radiadores niquelados costumam ser bem mais caros e mais difíceis de encontrar. Então, não tem muito mais segredo com relação a isso. O único cuidado que você tem que ter na sua procura é isso. Se você está vendo um radiador e ele é muito barato, muito provavelmente ele é de alumínio, tá? Se esforce para fugir um pouco disso daí, porque ele pode prejudicar o seu lucro futuro. E aí, as pessoas me perguntam também, que é uma pergunta bastante feita, né? E o radiador, ele é restritivo? Olha, embora a gente tenha radiadores que são um pouco mais restritivos do que outros, na verdade os radiadores, eles são muito menos restritivos do que os blocos de CPU ou de GPU, do que eles tiram muito menos do seu flow, do seu líquido, da quantidade de líquido que você está passando pelo sistema, do que usar muitos cotovelos, do que usar QDCs, né, o Quick Connect e Disconnect, e blocos, principalmente os blocos que são os blocos que têm a melhor troca de calor, que são os blocos mais estritos, porque eles aumentam essa pressão. Esse também vai ser um assunto para um outro vídeo, não vou me estender aqui, mas a real é que os radiadores eles não são tão restritivos assim. Só que, se você tem 1, 2, 3, 4 ou 5 radiadores, como eu tenho aqui no meu sistema, aí sim a gente vai entender que vai existir uma restrição e você vai precisar talvez colocar mais bombas auxiliares no teu sistema para manter um flow bacana. E aí, se eu estou dizendo para vocês que o radiador não é restritivo, ou normalmente não é restritivo, qual é o caminho que esse líquido faz dentro do radiador? O mais comum é justamente o U-flow, ou U-flow, onde ele entra por uma ponta do radiador e ele sai do ladinho lá, ou seja, ele faz um U ali dentro do radiador. Isso existe para quê? Justamente para que o líquido permaneça dentro do radiador por mais tempo. O líquido ficando dentro do radiador por mais tempo significa que ele está mais tempo ali trocando calor com as aletas. A gente tem também o X-Flow, a gente tem também o Dual Pass, só que eu não gosto muito desses radiadores onde eu tenho a entrada por uma ponta e a saída por outra, e sinceramente faz muito tempo que eu nem vejo mais eles serem fabricados também. O mais comum que a gente vê hoje vendendo em 99% dos radiadores é o U-Flow mesmo, e ele é bastante eficiente. E o Push and Pull, né? Quando que vale a pena utilizar o Push and Pull? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que medir, tem que ver se vale a pena de acordo com as fãs que você tem. Mas em fãs normais, vamos colocar fãs com potencial de 50 CFM, que é mais ou menos o que a gente tem. Na grande maioria dessas fãs, principalmente essas que vêm com LED, né, que não são fãs tão boas assim. Sim, 50 CFM não é uma fã boa, é uma fã ruim, em termos de CFM de troca de calor, né, de empurrar calor para dentro do radiador. Radiadores de 20, 30 milímetros de espessura, a gente não precisa fazer push and pull, tá? Radiador de 45 milímetros de espessura, você só vai precisar fazer o push and pull se ele tiver um FPI muito alto, se ele tiver um FPI acima de 24, de 30, ali um push-pull pode valer a pena, ainda assim vale pouco a pena. Já os radiadores de 60 centímetros, esse sim, se você tiver com fãs ruins, eles exigem um push-pull, ou você vai ter que necessariamente gastar mais em fãs e colocar fãs que têm uma pressão estática, aquele número de mmH2O mais alto. Aí você pode pensar em números acima de 5, 6, 7, para valer a pena que eles tenham força suficiente de atravessar o ar fresco por todo o radiador sem ter uma perda expressiva na saída do ar. E aí, vamos lá para a parte que mais gera confusão, né? Quantos watts um radiador dissipa?
E a resposta para vocês é: depende. A capacidade dessa dissipação depende do tamanho do radiador, da espessura do radiador, do FPI do radiador, da fan que você está usando, a quantos RPM você está rodando essa fan, da pressão estática que essas fãs têm, da temperatura do ar, ou seja, do ambiente que você está utilizando, do fluxo da água, sim, porque mais fluxo ou menos fluxo vão trocar calor de maneira diferente. Da restrição do gabinete, né, porque o gabinete ele pode atrapalhar também esse fluxo do ar, se ele está em intake, se ele está tirando calor se ele está tirando o ar do gabinete, se ele está em push, ele está em pull, ou se ele está em push and pull, e o ΔT, principalmente, que você tem do líquido do ar. Então, o jeito mais correto que a gente vai fazer para falar isso é watts para cada 10 graus de ΔT. O que é isso? O ΔT é o que a gente mais fala dentro dos sistemas de water cooler, do pessoal que busca um pouco mais de eficiência. Então, o ΔT é a diferença que eu tenho da temperatura do líquido que está circulando dentro do meu water cooler para o ar. E as empresas, elas normalmente medem essa capacidade de dissipação em 10 graus, ou seja, quantos watts se dissipa do meu sistema, o meu radiador consegue dissipar com o meu líquido em 10 graus. Então, como é que fica isso, né? Como é que funciona para eu entender isso? Digamos que a minha temperatura ambiente agora esteja aí na casa dos 25 graus mais ou menos. Se eu vejo que o meu líquido está em 35 graus, eu vou falar que o meu ΔT está em 10 graus. Se eu vejo que agora a minha temperatura ambiente aumentou, ela foi para, sei lá, 30 graus, e o meu líquido ele saltou de 30 graus, de 35 graus que ele estava ali, agora está em 45 graus. Então, 30 graus de ambiente para 45 graus de líquido, o meu ΔT saltou para 15. Então, o ΔT sempre vai ser essa diferença de temperatura do líquido para o ar. Se alguém diz que aquele radiador, e normalmente é a marca dos fabricantes, que aquele radiador ele consegue dissipar 400 watts, por exemplo, isso significa o quê? Que a medida deles é de 400 watts num ΔT de 10. Ou seja, aquele radiador ele foi medido que dissipa 400 watts com o líquido 10 graus acima da temperatura ambiente. Essa é mais ou menos a medição. E aqui, como eu falei para vocês, que a gente tem diversas coisas que influenciam em como vai ser gerado esse meu ΔT, eu tentei montar uma tabelinha teórica, embora ela seja relativamente próxima da realidade, a gente tem muitos valores que podem mudar isso. Mas para vocês pelo menos terem uma ideia da quantidade de watts que um radiador consegue dissipar com o líquido em 10 graus, tá? Eu tenho lá que um radiador, por exemplo, de 360 mm, 30 mm de espessura, ele tem uma capacidade de dissipação com as fãs rodando de maneira silenciosa, né, a 800 RPM, de mais ou menos 200 a 255 watts, 210 a 255. Se eu aumento o meu RPM da fã, deixo as fãs rodando mais rápido, significa que eu estou passando mais ar por dentro do radiador. Então aumenta um pouco a capacidade de dissipação dele. Passa de 270 para 330 watts mais ou menos. E se eu jogo as fãs numa rotação mais alta ainda, perto de 2.000, 1.800 RPM, que é o que a maior parte das fãs chega, eu vou ter uma dissipação ali de 360 a 435 watts. E aí se eu pego um exemplo bem extremo lá, a gente olhou o primeiro radiador ali, vamos olhar o último, o de 480 mm por 60 mm de espessura. A capacidade de dissipação dele com as fãs rodando de maneira silenciosa é de 300 a 380 watts. Só que eu preciso de fãs que tenham pressão estática mmH2O muito alta para que elas consigam fazer a passagem do ar nesse radiador com as fãs rodando de maneira devagar. Se eu passo lá para aquele estágio equilibrado ou balanceado, aí depende do nome que tiver no sistema de vocês, eu já tenho que um único radiador desses tem uma capacidade de dissipação de 460 a 560 watts, isso para um ΔT de líquido de 10 graus, tá? Não acho isso bom. E quando eu estou com umas fãs rodando no máximo, eu tenho que esse único radiador, ele dissipa 640 a 800 watts com um ΔT de 10 graus.
Essa verdade, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, ela não é uma verdade absoluta, tá? Ela é só uma referência prática para vocês. Porque se o radiador ele está num gabinete fechado, com filtro restritivo, com fan fraca, é óbvio que a capacidade de dissipação dele vai ser muito menor. Para ficar prático de vocês entenderem, quando vocês forem comprar o radiador, vocês vão tentar buscar a informação de quantos watts ele dissipa. Essa informação vai estar em watts por ΔT de 10 graus. Então, como eu sei que esse radiador vai funcionar no meu sistema? E aí eu estou imaginando fãs eficientes, tá? Dentro de um sistema bacana. Eu sei que ele está me dando, por exemplo, a informação lá de dissipação de 500 watts. Então, se eu coloco esse radiador para resfriar o meu CPU, e o meu CPU, ele produz 250 watts de energia, é o que ele gera de calor, 250 watts, eu sei que se o meu radiador tem 500 watts de ΔT, de dissipação, para um ΔT de 10, 250 watts, eu posso presumir que o líquido que eu estou circulando vai ficar próximo de 5 graus. Ao passo de que, se eu coloco esse mesmo radiador para dissipar uma GPU, por exemplo, ou uma CPU somando a CPU mais a GPU, eu vou ter 750 watts gerados no meu sistema, chutando, 250 watts do CPU e mais 500 watts da GPU, 750 watts, e o meu radiador tem 500 watts de capacidade de dissipação, com um líquido a 10 graus. Significa que com 750 watts eu vou enxergar esse meu líquido passando a 15 graus de ΔT, ou seja, eu vou aumentar a temperatura do líquido porque a capacidade de dissipação do meu radiador ela foi ultrapassada. Sendo assim, eu vou ter um aquecimento do líquido do que ele consegue resfriar. E aí entra um negócio interessante que todo overclocker busca, porque a gente quer a melhor quantidade de resfriamento possível. Então o overclocker ele sempre fica atrás do ΔT0, do ΔT0, do ΔT0, né, que a gente fala. Ou seja, zero de diferença entre o líquido e a temperatura ambiente. Fisicamente isso é impossível, né, não tem como, porque o meu radiador, de qualquer maneira, ele vai estar tirando calor do CPU, da minha GPU, do que eu estiver resfriando, transferindo para o líquido, e depois o líquido vai transferir isso aí para o ar também através do radiador. Só que às vezes a capacidade térmica que eu tenho no meu sistema ela é tão absurda, como essa minha aqui, por exemplo, que faz com que esse ΔT ele fique muito minúsculo. A partir do momento que você monta um sistema que ele tem uma capacidade de dissipação térmica de 4.000 watts, de 5.000 watts, se você tem um CPU de 250 watts somente gerando de calor sendo dissipado ali, você vai ter um ΔT que ele vai tornar-se imperceptível para os teus sistemas de controle de temperatura do líquido, por melhor que seja o teu sistema de controle do líquido, tá? Então, é isso que a gente fala do ΔT0. Embora ele não exista, né, não exista fisicamente, ou seja, impossível de existir fisicamente, na prática a gente acaba vendo porque essa diferença de ΔT que eu vou ter ela é tão pequena que eu não consigo medir, e aí eu falo do tal do ΔT0. Agora sim, eu fiz a minha colinha aqui de pontos que eu quero ressaltar para vocês depois desse falatório todo sobre radiadores, tá? O primeiro que eu listei, radiador, ele não tem watts fixos. Por quê? Porque a gente tem muitas alternâncias no sistema, eu listei para vocês ali atrás. Mais FPI não significa necessariamente mais desempenho. Por quê? Porque você vai ter que medir a quantidade de ar que você tem passando ou que você vai conseguir colocar passando por dentro desse sistema. Número 3, eu coloquei que é uma coisa que a galera esquece. Se você está comprando um radiador muito espesso, muito grosso, 60 milímetros, por exemplo, ele vai precisar de fãs fortes, ou não, de muito CFM e também de muito MMH2O, pressão estática. O item 4 é área frontal normalmente vale mais do que espessura. Então, se você tiver espaço dentro do seu gabinete, busque por radiadores com mais área frontal.
ou de 480 ou de 420 milímetros. Sendo que o de 420 tem um pouquinho a mais só do que o de 480. No de 480 milímetros vão 4 fãs de 120 milímetros, no de 420 vão 4 fãs de 140 milímetros, que costumam ser fãs um pouquinho mais caras, até porque elas movimentam mais ar. O outro ponto que eu quero colocar também é que se você não tem ou não vai colocar fãs muito boas, que são mais caras, e for optar por um radiador de 60 milímetros, que é muito grosso, você vai ter que fazer push and pull para aproveitar esse teu radiador. Caso contrário, você vai ter a área subutilizada nele de resfriamento. E aí você vai ver aquilo que a galera reclama, mas eu comprei um radiador de 60 milímetros e ele está resfriando menos do que o meu de 30 milímetros ou de 445 milímetros resfriava. É claro, você não tem fãs fortes o suficiente para mover ar por dentro desse radiador. Afinal de contas, qual que é o melhor radiador? Cara, a escolha do radiador é um equilíbrio. Você vai ter que usar um pouco da cabeça e entender o que você está colocando dentro do teu sistema. A primeira pergunta que eu faço para você que está escolhendo o seu radiador: quais são as fãs que você vai utilizar? São fãs que têm um CFM muito alto, que têm um mmH2O muito alto? A gente tem que pegar de exemplo, que são fãs que têm alto CFM e alto mmH2O de 120 milímetros. São fãs que têm perto de 100 CFM ou mais e 5 mmH2O ou mais. Isso são fãs eficientes. Eu não vou ter fãs tão eficientes quanto isso, vou ter fãs 70% ou 50% menores do que essas capacidades aí. Você necessariamente vai ter que olhar para escolher radiadores que tenham um FPI, um fins per inch, mais baixo, lá na casa do 8, do 10, caso contrário você vai ter dor de cabeça. Uma outra coisa que você vai ter que entender é o seguinte: se eu comprei um radiador que ele é muito espesso, ele tem um FPI alto, significa que as fãs que eu vou colocar dentro dele provavelmente vão fazer mais barulho, vão tornar mais incômodo. Então, se você tem a necessidade ou você consegue colocar dentro do teu sistema radiadores, podendo optar por colocar radiador com FPI mais baixo e com FPI mais alto, você vai encontrar um equilíbrio melhor de resfriamento para quando você estiver rodando o teu PC em idle ou fazendo tarefas simples, ou quando você realmente precisar de um sistema de resfriamento mais forte, quando você estiver jogando ou quando você estiver rodando um benchmark. Então, qual é o equilíbrio que eu tenho que tentar entender do que eu estou buscando no meu sistema? Gravem isso daqui. Radiador é um equilíbrio entre área frontal, espessura, FPI, fan, airflow, restrição e ΔT. Quando tudo isso daí está bem dimensionado, você tem um sistema de resfriamento eficiente. Quando isso daí não está bem dimensionado, você não vai ter um sistema de resfriamento bem eficiente. E aí você vai perguntar assim: quantos radiadores eu vou ter que pôr para ter um ΔT de líquido um pouco mais baixo ou mais próximo da temperatura ambiente? No próximo vídeo que eu vou fazer com vocês, a gente vai para um vídeo prático mostrando aqui no meu sistema eu tenho 5 radiadores só para o CPU, então vamos ver como que se comportam os resultados de utilizar 1, 2, 3, 4 e 5 radiadores no ΔT do meu líquido e como isso influencia no resfriamento do CPU também. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, dá um trabalho desgraçado lembrar de tudo isso, preparar esse material, escrever tudo isso para vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.